E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio dessa temporada do Filosofia de Boteco. E hoje vamos falar sobre David Hume, um filósofo escocês que olhou para a ciência e disse: E aí, será que a gente pode confiar de fato nesse negócio aí? Será que a ciência de fato é tão certa, tão científica quanto a gente pensa? Ele foi um dos maiores céticos da história da filosofia. Ele questionou coisas que ninguém mais questionava, coisas que tomamos como certa, como causalidade, a indução, o passar do sol, o nascer do sol. Então, se segura aí na sua cadeira, aumenta o volume, porque hoje a gente vai duvidar de tudo. O Hume, ele nasceu em 1711, na Escócia, e ele foi um dos principais nomes do período do Iluminismo. Ele era um empirista. O que significa isso? Que ele acreditava que todo o conhecimento vem da experiência, né? Diferente dos racionalistas que achavam que a razão, que ideias que estavam na nossa cabeça desde o nosso nascimento era a fonte do conhecimento, como Descartes, Leibniz, Spinoza. Com o Hume é os sentidos, a experiência, né, é a visão, o tato, o paladar, a audição, o olfato, são isso que nos permite conhecer o mundo. Mas, ao contrário de outros empiristas, como o John Locke, o George Berkeley, o Hume levou ao extremo o ceticismo que ele tinha. Ele questionou se a gente pode realmente ter certeza de alguma coisa. A sua principal obra é o Tratado da Natureza Humana. Eu tenho aqui a Investigação sobre o Entendimento Humano, que é uma obra posterior que ele revisita esse assunto. E é um soco na cara do senso comum, colocando a ciência em xeque. O David Hume ele começa com uma pergunta bastante simples. Como que a gente sabe que uma coisa causa a outra? Como que a gente sabe isso? Ele diz que a gente não vê a causalidade, a gente não vê a causa disso. A gente só vê uma coisa acontecer e depois outra coisa acontecer. A gente só vê uma coisa antes e uma coisa depois. Por exemplo, a gente vê o sol nascer todo dia. E aí assume que ele vai nascer amanhã também, né? Ele nasceu ontem, nasceu anteontem, então a gente presume que vai nascer amanhã também. Mas o Rio me pergunta: tá, onde que está a prova de que isso vai acontecer? Ele diz que a causalidade é só um hábito mental. A gente vê duas coisas acontecendo juntas ou próximas muitas vezes, e aí a gente assume que uma causa a outra. Mas isso não é uma certeza, é uma crença, né? O passado não é prova suficiente para o futuro. Imagine que você está numa lanchonete, num restaurante, e toda vez que você pede um prato, você pede um alimento, né, um salgado, um arroz, uma porção, o garçom sempre traz. Você assume que se pedir de novo, ele vai trazer de novo. Aí o Rio me diz, cara, não tem como você ter certeza. Talvez o garçom possa estar de folga, ou o bar está sem essa porção, esse salgado, essa bebida, ou o mundo acabou e ninguém te avisou. O fato de o garçom ter entregue para você sempre o que você pediu não garante que amanhã ele vai te entregar. E olha, isso aí é bastante complicado, porque o Remy está dizendo que a gente vive num mundo de incertezas, mas a gente age como se tudo isso fosse certo, como se tudo fosse previsível, tudo fosse estático. A gente acha que sabe, mas na verdade só está especulando, só está chutando. É como se a gente estivesse no mundo de apostas. O Hume ele também questiona a indução, que é a base da ciência, né. A indução é quando você pega experiências passadas e generaliza para o futuro, né. Você, por exemplo, pega a ciência que fala que uma água vai ferver a 100 graus, porque sempre foi assim. Sempre que alguém colocava a água em 100 graus Celsius, ela fervia. Aí o Hume vai lá e te indaga: como que a gente sabe que vai ser assim no futuro? Como que o passado pode ser métrica para o futuro? Ele diz que a indução, você pegar casos isolados, casos, individuais para tentar fazer uma regra geral, não tem uma base muito lógica. A gente só assume que o futuro vai ser como é o passado, mas isso é uma crença, não é uma certeza. Imagina que você está cozinhando um ovo, fazendo um cozimento de um ovo. Você coloca ele na água fervente e espera uns 10 minutos, porque sempre foi assim, sempre a sua mãe e a sua avó falou: "Ó, cozinha o ovo em 10 minutos". O Hilme vai dizer: "Cara, você não tem certeza se é isso aí mesmo, talvez o ovo não cozinhe e talvez ele possa virar uma galinha e sair voando, né".
Isso deixa uma galera bastante pensativa, né, porque a ciência é baseada na indução, mas a indução não tem uma base muito segura, muito lógica, né, ela é muito mais especulativa. Então será que a ciência ela é confiável mesmo? Será que a ciência não está funcionando como um tarô? E agora você provavelmente está pensando: "Cara, o Hume é um cético radical e talvez até meio maluco, né, teorizando essas coisas de vou cozinhar um ovo e o galo vai sair vivo dali", né. Mas tenha uma certa cautela. Ele pode até levar aos limites essa dúvida, essa crença de que não temos certezas, mas isso não significa que ele desconfie de tudo. Ele não diz que a gente não sabe nada. Ele não aceita que não sabemos nada, mas que a gente deve ser humilde com o nosso conhecimento. Ele diz que no dia a dia a gente age como se soubesse das coisas, mas na verdade a gente está seguindo hábitos e crenças. Isso não é necessariamente ruim, que a gente precisa agir, né, senão a gente não vai nunca agir, nunca vai se movimentar, a vida vai parar. Mas a gente tem que lembrar que essas certezas que utilizamos como base são frágeis. Imagina, por exemplo, que você está dirigindo um carro, dirigindo uma moto, um caminhão. Você presume que o carro que está na sua frente, ele vai frear no sinal vermelho, que a ponte que você está passando não vai cair, que o asfalto que você está dirigindo com o carro não vai virar areia, não vai virar lava, né. Você não sente certeza nada disso, porque nada do passado consegue te fornecer que isso é impossível de todas as formas. Mas mesmo assim você dirige, mesmo assim você vai lá, pega o carro, pega a sua moto e desce a estrada de Santos. E o que que o Rumi vai dizer? Cara, a vida é assim, a gente age com base em crenças e não em certezas. As crenças movem a ação humana, o hábito nos gera sensação de conforto, estabilidade. E isso pode ser um pouco libertador, um pouco assustador, porque o Hume está dizendo que a gente não precisa ter todas as respostas, a gente não precisa ser expert em tudo. A gente pode viver com um pouco de dúvida e ainda assim viver de boas, agir, viver em paz, né? A vida pode ser uma aposta e a gente está sempre chutando e às vezes a gente vai ganhar e às vezes a gente vai perder. Então, galera, o Hilbe, ele nos mostrou que a causalidade e a indução são baseadas nas nossas crenças, nas nossas expectativas, numa certa prova de fé, e não em certezas comprovadas e irrefutáveis. Ele nos faz questionar se a gente pode realmente confiar nessa ciência, nas nossas ideias, no nosso conhecimento, nas nossas verdades instituídas. Será que a ciência é confiável ou a gente só chuta? Será que a filosofia é confiável? Será que existe algum tipo de saber? Será que existe algo que é confiável? Ou será que a gente vive chutando, vivendo em dúvida, esperando que o próximo dia seja igual ao anterior para não sucumbirmos a dragões, fossos de lavas e magia sombria? Eu indico para vocês a leitura do livro do Hume, né? Principalmente esse que ele revisita ideias que ele trata no primeiro livro, né, o Tratado da Natureza Humana, porque aqui ele já corrige algumas ideias anteriores, já está um pouco mais maduro. E essa obra vai fazer você refletir sobre suas certezas e talvez tenha a mesma sensação que Kant teve quando leu Hume. Saia do seu sono dogmático de certezas, racionalidade, ciência irrefutável e tudo mais. Porque na próxima a gente vai falar sobre a filosofia no e do Brasil. Vamos falar sobre os nossos pensadores que teorizaram aqui e sobre aqui. Até lá, fiquem bem, continuem acompanhando a gente e se questionem: será que a gente sabe alguma coisa? Ou a gente está totalmente enganado e crê que temos o conhecimento, quando na verdade é somente um hábito ilusório?